Bom, como a Robin meio que só existia na série pra ser um objeto romântico pro Ted na maior parte do tempo, no objetivo final. Olá, eu sou a Thay e esse é o Até Te Conta, e aqui nesse canal eu gosto de analisar personagens de séries e tramas e plots e acontecimentos de série em si, como se eles fossem pessoas reais e tivessem acontecido na vida real, porque eu acho uma ótima reflexão para coisas que acontecem na nossa vida, e a maneira como a gente se sente a respeito de personagens também é um ótimo reflexo dos nossos problemas internos ou características, personalidades e a maneira como a gente vê a vida em si. Por isso, hoje a gente vai falar de uma personagem que eu gosto muito, que é a Robin de How I Met Your Mother. How I Met Your Mother, ou Como Eu Conheci Sua Mãe, é uma das minhas séries favoritas que eu já assisti repetidamente inúmeras vezes. E é uma série extremamente amada, com uma fanbase muito grande, que se divide dramaticamente entre as pessoas que amaram e odiaram o final. Mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. O que a gente vai falar aqui hoje é que How I Met Your Mother é contada toda sob a perspectiva do Ted. A ideia da série é ele contando para os filhos todo o lore, toda a história de como ele conheceu a mãe deles e por que saber de eventos que aconteceram 9 anos antes é extremamente importante. Mas, como seria a série se ela fosse contada da perspectiva da Robin? Na minha opinião, o show seria, além de completamente diferente, extremamente interessante, porque o Ted é, no mínimo, um narrador não confiável, na minha opinião. A Robin é uma personagem super interessante e ela tem uma personalidade um pouco não convencional para a época que a série foi lançada. É claro que já existia essa trupe da Pick Me Girl e a Robin, vou confundir Robin com Rory o vídeo inteiro. E a Robin pode ser enquadrada dentro dessa categoria, sim, porém, vários acontecimentos que acontecem na vida dela meio que tiram ela dessa categoria, na minha opinião. Mas vamos continuar. O que tira ela dessa categoria, na minha opinião, um pouco, é que a grande maioria das personagens dessa época eram criadas com esse ímpeto, com um desejo interior de querer tudo aquilo que a sociedade espera que um personagem feminino queira. Naquela época, ou você tinha a personagem que, apesar de muito focada na carreira, e ambiciosa e tal, ela queria também uma vida amorosa longa e estável com um parceiro e formar uma família e eventualmente ter filhos e tal. Ou você tinha uma personagem feminina que tinha uma carreira, mas o foco principal dela não era esse. O foco principal dela no ambiente da série ou filme era encontrar o grande par romântico e viver. A personagem meio que vivia em função disso, da vida amorosa dela, como, sei lá, o Diário de Bridget Jones. A Robin, diferente disso, ela é extremamente focada na carreira. A vida amorosa dela existia, mas ela era a parte, não essencialmente quem ela era. E no começo da série, a Robin tá num lugar muito diferente dos outros personagens do elenco principal. Primeiro que eles já são amigos há alguns anos, já se conhecem, já têm intimidade. E segundo que eles estão em empregos relativamente estáveis. Com exceção do Marshall, mas ele tá ali estudando pra... Eu não me lembro se ele tá na época ainda na faculdade de advocacia ou se ele já tá estudando pra OAB, mas é algo assim. Caminhando bem pro trajeto que ele quer seguir. Enquanto a Robin, ela acabou de se mudar pra uma cidade completamente nova, totalmente sozinha, ela não conhecia ninguém. E ela tá ali bem no começo da carreira dela mesma, no primeiro degrau. E o sonho dela é chegar ao topo. E o interessante é que ela tá disposta a fazer o que for necessário, dentro dos limites do que é ok, do que é ético, pra chegar no topo da carreira dela. A prioridade dela, total na vida, é a carreira. E ela tem uma ética de trabalho muito boa, ela é muito focada, ela é muito dedicada. Ela realmente está com o coração dela dentro daquilo ali, mesmo que o emprego dela naquele momento não seja levado a sério por ninguém, nem mesmo pelos outros colegas de trabalho dela. E é muito interessante, porque ela não queria ter tudo, sabe? Aquela coisa de, você pode ter tudo, uma família bem-sucedida, um grande amor, e você tá no topo da sua carreira e tal, essa ideia que é vendida pra gente. A Robin não. A Robin não. Ela só queria chegar no topo da carreira. Ela não queria um parceiro pra vida inteira. Ela não queria ter filhos. Isso é muito interessante, porque ela é muito determinada. Ela não desiste daquilo que ela quer, mesmo que pareça inalcançável para as outras pessoas. Ela não tem medo de ir atrás do que ela quer. Curiosamente, ser tão idealista é uma característica que ela compartilha com o Ted. E talvez seja por isso que eles têm uma conexão tão forte. Só que o ideal dela é chegar no topo da carreira e o ideal dele é encontrar o amor da vida dele. E o triste é que
quase que parece que o show quer punir a Robin por ter esse ideal tão focado na ambição de carreira ao invés de querer uma família também. Porque o show sempre pintava esse desejo dela de uma maneira meio negativa, sabe? Como se fosse ruim que ela focava no trabalho em detrimento da vida social ou vida amorosa dela. E eu não tô contando tudo isso pra dizer que eu acho que a gente tem que focar substancialmente no trabalho em detrimento da nossa vida social amorosa. Eu discordo disso totalmente, eu acho que tudo na vida é equilíbrio. Porém, no show em si, isso é pintado de uma maneira tão negativa que é explicitamente machista, porque se fosse um outro personagem que é muito mais focado na carreira do que em construir uma família, não seria tão negativo assim, seria só um cara que é ambicioso. Inclusive, isso é algo que a personagem meio que aponta em alguns momentos, apesar de, como é uma comédia, de maneira muito elusiva. E assim, o show tenta explicar a personalidade da Robin pelo fato dela ter tido uma criação bem masculina, né? O pai dela queria um filho homem e quando viu que ele teve uma mulher, ele não se conformou e criou ela da mesma maneira que ele, um cara extremamente arcaico, tradicional e machista, criaria um menino. E isso tornou a Robin uma adolescente, depois uma jovem mulher, com muita dificuldade de entender a feminilidade dela, de encontrar a feminilidade dela, porque afinal ela foi meio que ensinada que ser feminina, ser sensível, era algo fraco, era algo medíocre e que ela deveria ser melhor do que aquilo. Isso também é o motivo pelo qual ela tem muita dificuldade de se identificar com outras mulheres. Ela não consegue se conectar com outras mulheres, exceto a Lily, e por isso que a amizade da Lily é tão importante, tão crucial pra ela. Esse é um outro ponto que apela pra aquela questão da pick me girl e do male gaze, tipo, é aquela mulher que não é igual às outras, não tem mimimi, não é sensível e gosta de beber bebidas fortes e esporte, blá blá blá. Ao mesmo tempo é linda e gostosa e naturalmente, sem fazer esforço, porque ela não é preocupada com a aparência. A Robin tem um pouco disso, mas eu achei legal que quando eles começaram a dar esse background pra ela, de entender um pouco a personagem, ela meio que acaba fugindo um pouco desse padrão de pick me, porque meio que explica o porquê que ela é assim, porque que ela tem tanto essa dificuldade de ser como as outras mulheres, né? No estereótipo do que a gente considera feminilidade. E acaba que a gente percebe que ela não é daquele jeito necessariamente porque ela quer agradar os homens, porque ela quer atrair a atenção deles. Porque a verdade é que, em muitos momentos, ela atrai a atenção dos homens sem esforço nenhum. No fim, é porque ela realmente tem dificuldade de se entender como mulher feminina e, a não ser que seja de maneira sensual, de se identificar, de se relacionar com outras mulheres. Além disso, eu também acredito que a carreira ser tão importante pra Robin também é um reflexo desse trauma que ela tem com o pai, porque a carreira, ser ambicioso e tal, é algo que é muito vendido pro homem. E, obviamente, pelo pai dela ser tão tradicional e machista, isso era algo que ele acreditaria veementemente. Então, ela chegar ao topo da carreira, ser tão bem-sucedida, também é uma maneira dela finalmente conseguir a aprovação do pai. Afinal, nada do que ela fazia era suficiente pra ele, porque suficiente pra ele seria somente se ela tivesse nascido homem. Mas acaba que sendo algo que ela descobre que ela quer também, é importante pra ela. Ela quer ser bem-sucedida naquele ramo, porque ela quer. Porque é um objetivo que ela quer alcançar. Ela realmente entendeu, mesmo depois de se desvincular do pai, que aquele ideal tradicional de família não era algo que ela queria pra si. Porém, como toda mulher dentro da mídia, toda personagem que não é atraída por esse ideal convencional, ela enfrenta muitos obstáculos e muita dor ao longo do caminho. Apesar de, no fim, ela chegar onde ela queria chegar. Porque numa era, né, quando How I Met Your Mother saiu, e vamos ser sinceros até hoje, onde todas as personagens femininas são criadas para focar no objetivo de encontrar o grande amor, o seu par romântico, um homem ideal que vai ser perfeito para você formar uma família, era uma grande ofensa a Robin não querer isso. Os outros personagens da série, as outras pessoas ao redor dela, não entendem isso, nem mesmo os seus amigos, principalmente a Lily e o Ted. Eles tentam a série inteira tornar a Robin uma pessoa que ela não é. Eles não respeitam as escolhas que ela faz na maioria das vezes e eles estão sempre tentando fazer com que a Robin se dobre ao ideal de felicidade que eles têm. Seja o Ted insistindo que eles deveriam ficar juntos e que eventualmente ele ia convencê-la a querer tudo que ele queria,
ou fosse a Lily se metendo em grande parte na vida amorosa dela pra levar a Robin pro caminho que ela considerava que era o caminho da felicidade. Como, por exemplo, quando ela e o Barney começam a se relacionar e a Lily e o Marshall, mas principalmente a Lily, trancam eles dentro do quarto até eles reconhecerem que eles estavam namorando num relacionamento sério. É engraçado pro ponto da série, mas é absolutamente ridículo o que eles tinham a ver com aquilo e por que era tão importante eles botarem o rótulo naquilo que eles estavam vivendo no momento. Foi, além de muito manipulador, extremamente nocivo, na verdade, para a relação que ela e o Barney tinham, porque nenhum dos dois eram pessoas que tinham esses ideais tradicionais de relacionamento e vida amorosa. E quem disse que a monogamia é ideal de felicidade? Felicidade é o que funciona para os dois, o que os dois estão confortáveis para fazer. E eles estavam confortáveis e felizes naquele momento. Na minha opinião, foi justamente tentar se encaixar nos moldes do que é um relacionamento ok para a sociedade que fez a relação da Robin e do Barney se destruir, tanto da primeira quanto da segunda vez, quando no final eles divorciam os dois para ela ficar livre pro Ted. Porque casar e ter um relacionamento sério não era algo que nenhum dos dois almejava tanto assim. Talvez a Robin, no final, quando ela casa com o Barney, já tinha chegado a esse ponto de querer até mesmo um relacionamento sério, mas da primeira vez em que eles namoram, definitivamente não. Bom, o que não quer dizer que a Robin não tinha os seus defeitos. Como eu falei, no fim, quando eles acabam se relacionando novamente e ficam noivos e se casam, ela já queria um relacionamento sério, apesar de talvez não necessariamente um casamento. Isso era porque não era só o fator dela não querer um relacionamento no momento que fazia ela não ter um, mas era o fato dela ter muita fobia de comprometimento. Talvez porque, mais uma vez, por conta da criação absurda que ela teve com o pai dela, ela tinha dificuldade sim em confiar no homem, em se abrir, se mostrar vulnerável para um. Mas o interessante é que ela amadurece muito ao longo da série e ela acaba fazendo isso, e nem sempre ela é bem recompensada. Outra coisa que é muito interessante também, que acaba sendo bem realista, porque não necessariamente porque a gente cresce, amadurece e acaba tendo uma atitude diferente em relacionamentos, significa que todos os que a gente vai ter daqui pra frente vão dar certo, porque um relacionamento depende de duas pessoas, não só de você. Como, por exemplo, quando ela toma uma atitude que seria completamente impensável pra ela antes, que é ela decide não aceitar um emprego que era tipo o emprego dos sonhos num outro local pra ficar com o namorado que ela tava no momento, acho que era Dom o nome dele. E aí, porque ela não aceitou, ele recebe a mesma proposta e ele decide ir e termina com ela. É extremamente triste, mas também é extremamente realista. E não diminuiu o crescimento dela como pessoa por causa disso. Ela entende, eventualmente, que é isso que é ter um relacionamento. É correr um risco de se machucar. E que se abrir, tanto pro relacionamento amoroso quanto para um relacionamento platônico, para suas amizades em si. É importante porque, apesar de você correr o risco de se machucar, vale a pena no final, pelo companheirismo, por tudo aquilo que ela constrói com essas pessoas. Ela finalmente aprende a não reprimir os sentimentos dela e a se abrir para as pessoas. É claro que só para quem ela se sente confortável, o que é muito importante, ela não muda completamente de personalidade, mas ela cresce. Bom, como a Robin meio que só existia na série para ser um objeto romântico pro Ted na maior parte do tempo, no objetivo final, os produtores não pensaram duas vezes em, nos episódios finais, apagar todo esse crescimento da personagem para tornar ela uma donzela indefesa, solitária, que estava esperando pelo Ted para salvá-la da solidão e do esquecimento no final da série. É muito triste porque, eventualmente, a personagem, eles entregam o que a gente queria, o que a personagem queria, que era chegar no topo da carreira, mas, mais uma vez, eles colocam isso de uma maneira extremamente negativa, como se ela ter focado na carreira dela em detrimento da vida amorosa dela necessariamente a tornou uma pessoa extremamente solitária, sem vida social, sem amigos nenhum, sem basicamente amor na vida dela. Não só eles não deram a ela uma vida amorosa saudável e feliz, como se isso fosse uma punição para ela ter focado na carreira, como eles também deixaram ela completamente sozinha, o que eu achei completamente desnecessário. Apenas para torná-la frágil e vulnerável e miserável, para quando o Ted aparece ele ser tipo o herói, a solução para todos os problemas. Se a série fosse focada na perspectiva da Robin, ao invés da do Ted, com certeza as coisas teriam sido mostradas de uma maneira muito melhor, que ao invés de, ela se preocupava demais com a carreira e agora ela tá sozinha e miserável. Justamente porque, para mim, o que torna a Robin tão interessante é o fato de ela ser imperfeita, ela cometer erros, e alguns erros ela aprende com eles e se torna uma pessoa um pouco melhor, mas outros não. Então ela acaba sendo bastante realista. Ela não é legal o tempo todo, ela não é boa o tempo todo, e ela não é altruísta o tempo todo. Mas ela não é uma pessoa ruim, e ela acaba se tornando uma boa amiga para aquele
pequeno e seletivo grupo de amigos que ela carrega. Eu acho não só inconsistente o final que eles deram pra Robin, mas triste, porque acaba diminuindo toda a trajetória de mulher forte, decidida e que, apesar de ter sido jogada pra baixo e enfrentado vários obstáculos, conseguiu chegar onde ela sempre sonhou que ela ia chegar por causa da determinação e do foco e do empenho que ela tinha. Então, ao invés de mostrar a personagem realizada e feliz porque todo o empenho dela valeu a pena, eles jogaram tudo isso no lixo pra fechar o final com ela sendo o par romântico do Ted. E não é... O problema que eu tenho não é só ela ser o par romântico do Ted, porque eu não acredito que eles eram bons um pro outro, mas tudo bem se fosse só isso, mas é o fato deles mostrarem ela tão miserável e tão sozinha por ter alcançado o topo da carreira, que ela precisava do Ted. Tem o ar de o Ted tava ali pra salvá-la da vida que ela tava vivendo. E é isso que eu não gosto no final que eles deram pra Robin. Mas é claro que mostrar a Robin feliz, bem-sucedida na carreira e sem um par romântico no momento ia causar estranheza pra todo mundo, porque talvez até certa raiva, porque ela representa tudo que uma grande parte da sociedade, os homens, desprezam, que é a mulher com liberdade de ser quem ela é, sem precisar de um homem. No entanto, realmente a maneira era cantada da perspectiva do homem, então a Robin não ganhou o final que ela merece. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like, aproveita pra me seguir no Instagram, @soueutai, e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se, sei lá, te fez pensar num ponto que você não tinha pensado ainda, o que você achava da Robin, se você gostava dela, não gostava dela, e quais outros personagens que você gostaria que eu trouxesse e analisasse aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Quando você assistir esse vídeo, meu aniversário já vai ter passado, então deixa de presente pra mim, compartilhar esse vídeo, trazer os amigos, a mãe e a avó pra seguir aqui o canal também, porque meu presente de aniversário seria atingir 1000 inscritos até janeiro. Compartilha esse vídeo então, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa um like pro YouTube entender que esse vídeo foi legal e entregar pra mais pessoas. Um beijo e até semana que vem.